Boa tarde a todos e em nome saudá-los em nome do professor Fernando Fregoso, presidente da casa, e do Dr. Pedro Marcos Barbosa, pois eles não podem estar aqui hoje por outros compromissos. Pedro Barbosa é um professor na USP em São Paulo e o Dr. Fernando Fregoso tem outro compromisso também inarredável como presidente da casa. Por outro lado, quero dar também para os bem-vindos aos nossos professores Daniel Bucardi e a professora Daniela. E é um prazer muito grande tê-los aqui como palestrantes, o Instituto Antecipado agradece. É costume da casa dar sempre as palavras. Nós ainda somos um pouco, talvez old fashion, eu acho que não, porque os homens são sempre os cavalheiros. E então, damos primeiro a palavra à doutora Tamis Dalcenter, que é professora de Direito Civil da PUC no Rio, como os senhores sabem, e doutorando em Direito Civil na UERJ. E logo depois vamos dar a palavra ao doutor Daniel Bucar, procurador do município do Rio de Janeiro, e doutorando também em Direito Civil, também na UERJ, que é a minha faculdade, que eu adoro. De maneira que eu dou primeiro a palavra à doutora Tamis Dalcenter, e esclarecendo que no final da palestra nós abriremos um tempo para indagações. E o tempo para cada um é exatamente 45 minutos. E hoje, infelizmente, não vamos poder prorrogar. De maneira que as perguntas também, se os nossos caros ouvintes presentes desejarem, eu peço que sejam bastante objetivos. Com a palavra, a doutora Tamis Dalcenter, nossa convidada. Claro, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos aqui presentes. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e agradecer também fazer parte dessa iniciativa da IAB de promover esse tipo de palestra. Quer dizer, para a minha altura está um pouquinho complicado esse microfone. Eu gostaria de saudar aqui a professora Dora, que mediu essa mesa, e também o meu colega de UERJ e também de IBMEC, onde eu também leciono, o professor Daniel Bucar. Dizer que é sempre um prazer estar entre amigos para debater um tema como esse. A minha proposta hoje aqui é apresentar uma reflexão sobre a autonomia do indivíduo numa sociedade de informação. E para isso eu vou examinar alguns pontos centrais sobre essa expansão da privacidade e como é possível tutelar dados sensíveis, ou seja, dados que dizem respeito a aspectos essenciais da pessoa nesse cenário contemporâneo. E aí, claro, eu vou me servir de uma série de exemplos atuais, até porque exemplos não nos faltam, sobre privacidade e violação de privacidade. O fato é que eu sempre vou tratar de um cenário polêmico. A gente está num tempo de Big Brother, onde é possível acompanhar não sei quantas pessoas numa casa, cujo campo de privacidade é somente um banheiro. Nas redes sociais a gente encontra um perigo constante para proteger a pessoa e seus perfis que se desdobram na internet. A gente tem aplicativos de celular que rastreiam a pessoa em tempo real, via satélite, 24 horas por dia. Bom, aliás, celular foi o último meio de divulgação que acarretou uma das leis mais importantes que a gente tem para tratar dos delitos de internet, né? Além disso, a gente não pode esquecer a questão do mapeamento genético, que passou a ser uma possibilidade real. O DNA, antes algo distante, hoje em dia está acessível, é uma possibilidade, tanto para mapear pessoas quanto populações. Isso sem contar biografias não autorizadas. Essa semana a gente teve notícia, não de um fato que tem a ver com biografia, mas de uma pessoa que já se envolveu em questões sobre divulgação de dados na biografia, que foi o Roberto Carlos. Essa semana, os advogados de Roberto Carlos, eles tentaram impedir a circulação e a venda de um livro que é fruto de uma dissertação de mestrado sobre a época da Jovem Guarda. Por quê? Porque esse livro trazia dados da sua carreira profissional. Então, quer dizer, o tempo inteiro a gente está diante de um dilema. Até que ponto a privacidade pode e deve ser protegida? Até que ponto é legítimo cercear aspectos da privacidade? Bom, isso sem falar na internet, mas como na internet o principal problema é a questão de até quando nossos dados vão ficar lá,
eu vou deixar esse aspecto para o professor Bucar falar, que vai falar com muito mais propriedade, pois é especialista no tema. Bom, o fato é que falar da privacidade sempre foi complicado. Até porque a gente nunca soube, de fato, distinguir privacidade, intimidade, o que era a esfera privada, qual é a dimensão do segredo, do sigilo, tudo isso sempre foi muito complicado para a gente. A maioria dessas questões permanece sem resposta. O problema aqui é que se o quadro sempre foi polêmico, hoje em dia ele está profundamente agravado. E ele está agravado porque a gente está precisamente na sociedade de informação. Na sociedade de informação, a informação em si ela adquire um valor incomum. E ela circula na forma de dados, os dados pessoais. Não é sem razão que uma das marcas mais valiosas hoje em dia é Google, né? É um site de busca, é um buscador. Isso não é aleatório, né? No cenário em que a gente está, a informação ganha peso de ouro, ganha valor de ouro. Bom, então nesse cenário, que tipo de privacidade eu tenho que entender, eu tenho que falar, eu tenho que proteger para que a pessoa seja de fato tutelada? Primeira questão que se coloca para a gente é o seguinte: existe uma insuficiência dos institutos tradicionais do direito civil para tratar de temas da existência. O direito civil, que é caro a todos nós aqui, ele nasceu com o objetivo de tutelar um indivíduo patrimonial. Então, para tutelar o patrimônio, a gente tem toda a sorte de direitos ali no Código. A gente já evoluiu bastante nesse sentido. O que ficou esquecido, de fato, foi a possibilidade e a necessidade de tutelar a pessoa simplesmente porque ela existe, ou seja, nos seus aspectos extrapatrimoniais. E é bom também a gente desmistificar um pouco essa ideia de privacidade, porque a privacidade, juridicamente, ela não nasce com uma necessidade natural do ser humano. O direito ao isolamento, ele não é necessariamente, desde sempre, um direito garantido a todos, né? Um jurista que nos serve de base, porque somos da linha do direito civil constitucional, que é o Stefano Rodotà, ele faz uma busca muito interessante. Ele diz o seguinte: a privacidade ela se desenvolve num cenário de ascensão da burguesia. E por que a gente está falando isso? É claro que não é aqui o intuito de fazer uma digressão histórica sobre as origens da privacidade, não é isso que eu estou buscando com vocês. O que eu estou querendo é frisar que esse direito que nasce com os valores marcadamente burgueses, ou seja, individualista, patrimonialista, oitocentistas, de modo geral, essa privacidade ela nasce com uma prerrogativa de um grupo bem específico. Agora, por que eu estou falando isso? Só para explicar e ficar bem claro que, na verdade, a privacidade sempre foi tutelada segundo uma lógica proprietária, ou seja, um dever geral de abstenção. Era um não fazer. Era difícil pensar numa tutela promocional, positiva da propriedade. Isso sempre foi complicado para a gente. Oi? A privacidade. Perdão. Não, mas a propriedade é a privacidade. Né? No desenvolvimento da privacidade, o principal, no auge do desenvolvimento da privacidade, a gente tem um cenário que é totalmente de proteção proprietária. Então, sim, de alguma maneira eu falei os dois, tá certo? Bom, mas o que interessa é o seguinte: o que eu queria dizer para vocês com isso? Esse conceito estático e negativo de proteger a privacidade como uma propriedade solitária, como um local de isolamento, um local a ser deixado só, um local de estar sozinho, a salvo de qualquer ingerência de grupos ou do Estado, ele não funciona para tutelar a pessoa nesse universo que eu falei para vocês, em que os dados circulam. Tá? E que quando os dados circulam, isso significa que a proteção da privacidade tem que ser mais dinâmica. Ela não pode ser estática, tampouco patrimonialista como se apresentou. Então, o que foi necessário? A gente ampliar o conceito de privacidade. Aliás, foi essa a promessa que eu trouxe aqui para vocês. Pensar a privacidade dentro desse conceito já ampliado. Bom, a ampliação da ideia de privacidade, ela se deu em grande parte pelo desenvolvimento da biotecnologia e da internet. Com isso, o acesso a dados pessoais e, consequentemente, a sua divulgação foi facilitada de forma extrema. Então, a privacidade, hoje em dia, ela não pode ser mais considerada o direito de estar só.
Agora é preciso proteger a circulação de dados. Mas preste atenção, dentro do universo dos dados possíveis de serem coletados, dos dados possíveis de serem circulados, a gente encontra uma categoria muito importante que eu vou falar, o professor Bucar vai falar também, porque é a categoria que tem que estar presente sempre no nosso discurso, que é a figura dos dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que dizem respeito à esfera mais essencial da pessoa, da sua personalidade. E esses dados, eles trazem uma particularidade. Quando esses dados sofrem uma apropriação indevida, eles chegam nas mãos de outras pessoas, ou então na rede, ou então em bancos de dados, sem que o próprio sujeito tenha autorizado, é fato que, por dizerem respeito a uma esfera muito pessoal, muito íntima, causam transtornos à pessoa, atravessam o projeto de livre desenvolvimento da personalidade, atrapalham. Então, diante disso, a importância da privacidade hoje em dia é, sem dúvidas, para tutelar um indivíduo que é, ao mesmo tempo, seus próprios dados. Esse mesmo autor, o Stefano Rodotà, que aliás é um dos maiores juristas italianos da atualidade, eu acho que desde sempre, essa forma de tutelar os dados é o que a gente chama de direito à autodeterminação informativa. Ou seja, hoje em dia a gente tem que proteger a privacidade de forma dinâmica. A tutela da privacidade, ela vai em busca do dado. Se eu tenho que proteger o dado, se eu tenho que proteger a informação, é preciso que a tutela seja abrangente de tal maneira que funcione dinamicamente, junto com a circulação que se faz hoje em dia da informação. E com isso, é bom que se diga que eu não estou aqui querendo que se abandone a tutela do microcosmo da casa, do domicílio, do sigilo, nada disso. A gente está tratando de ir além, de ampliar. O problema é o seguinte, quando a gente fala, e eu vou resgatar aqui um problema sério, que é o problema da insuficiência das categorias. Tem um caso que foi muito emblemático, eu não sei se vocês se lembram, ou até mesmo se vocês ouviram falar. Mas é o seguinte, o príncipe William, em 2002, a imprensa sensacionalista ventilou a hipótese dele não ser filho do Charles, né? Então ele seria filho, na verdade, de um professor de educação física que havia sido professor da Lady Di. E aí, um jornalista se aproveitou de um momento em que o príncipe estava resfriado, pegou o seu lenço e levou para o exame de DNA. Pegou também um material, que na verdade eu não me lembro se era também um lenço ou qualquer tipo de material que contivesse DNA, mas eu não sei qual era o certo. Pegou também o material do suposto pai e confrontou as cadeias de DNA. A sorte é que de fato não batia. Ele era filho do príncipe Charles. Acontece que, é claro que a gente não podia tratar desse lenço de papel como uma coisa abandonada, concordam? A rigor, quando eu uso o lenço de papel e jogo fora, eu estou abandonando uma coisa. Essa sempre foi a lógica tradicional para tratar a res derelicta, por exemplo. Agora, é suficiente esse tipo de tutela hoje em dia? Claro que não. Porque esse simples lenço de papel, que poderia ser um chiclete, poderia ser uma guimba de cigarro, poderia ser um copo onde eu estou bebendo água. Esses elementos que sempre foram considerados de acordo com a lógica proprietária, agora nos trazem dimensões da personalidade. São portadores de dados sensíveis. E é claro que o direito não tem muito como abordar de forma pronta e acabada essa situação. A gente não encontra com facilidade uma solução jurídica para tratar desses temas. E um caso bem parecido ficou conhecido entre nós como o caso Pedrinho, de uma sequestradora chamada Vilma, né? Mas eu vou voltar a ele no final, então deixamos para outro momento. Outra dificuldade muito grande que a gente tem ao falar de privacidade é uma falsa dicotomia que hoje em dia é difundida por todos os lados. É a falsa dicotomia privacidade versus segurança. A ideia de que para você ter segurança é preciso não ter privacidade. A lógica do quem não deve não teme. É claro que a gente não enfrenta no Brasil o mesmo tipo de discurso do medo que para no cenário americano. A gente não tem ameaça terrorista.
mas a gente vive um discurso do medo, da violência urbana, que produz, de qualquer maneira, uma sensação de insegurança. Bom, o problema é o seguinte, muitas vezes a gente nem sabe em que medida os nossos dados estão sendo apreendidos. Um exemplo que ilustra bem o que eu estou falando é um decreto de março de 2013, mais atual impossível, que vem na esteira de uma lei de 2012, a Lei 12.654. Essa lei previa a coleta de material biológico por ocasião de identificação criminal de acusados e condenados. O decreto instituiu o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos e Perfis Genéticos. E esse Banco Nacional e a Rede Integrada vão ficar tutelados pelo Ministério da Justiça. E o que acontece aqui? É claro que, em nome da segurança pública, essas questões passam meio que batido, né? Ninguém está questionando, afinal de contas, é o acusado ou mesmo o condenado. Eu só queria lembrar vocês que pela estrutura desse decreto, ou pela estrutura dessa lei, é uma identificação criminal, ou seja, os acusados também podem ter o seu perfil genético armazenado. E o tempo de armazenamento é o tempo da prescrição. Bom, isso não foi noticiado, foi uma informação que ficou aí guardadinha e não houve escarcéu sobre isso. Um outro exemplo que também ilustra esse imperativo de segurança, que acaba diminuindo a ideia de autodeterminação informativa, é o CINIAV. Eu não sei se todos vocês aqui estão por dentro disso. É um Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos. Ele foi criado pela Resolução 212 de 2006 do CONTRAN. Fato é que até junho de 2014, todos os carros deverão ser equipados com um chip, que passará a monitorar 24 horas por dia, e em tempo real, a movimentação desse carro. É claro que os argumentos aqui são os argumentos de segurança. Uma vez furtado, você tem acesso àquele veículo de volta, você tem a possibilidade de evitar o sequestro, porque você está rastreando aquele bem. Agora, a questão é, o que mais se pode fazer com essas informações que estão sendo coletadas? Um controle 24 horas por dia do seu carro não me parece uma ideia muito confortável, ainda que sob imperativo de segurança. Mas o que eu queria dizer para vocês? Olha como é que a questão vai se naturalizando. A ideia de autodeterminação informativa significa o seguinte: eu determino o controle dos meus dados, eu determino o que é feito com ele. E se essa é a premissa, toda vez que a imposição de uso dos meus dados for externa, ou seja, alguém está impondo, o meu direito à privacidade está sendo violado. Só que essa violação vai se naturalizando com uma certa tranquilidade. O imperativo de segurança vem e todos nós entendemos que, ora, é preciso um certo sacrifício. Um outro exemplo que também me deixou bastante estarrecida aconteceu em Brasília e foi noticiado ano passado. Os pais de um colégio, alguns quilômetros de Brasília, eles se depararam com a seguinte realidade: as camisetas de uniforme passaram a ser confeccionadas com chips. Esse chip eletrônico, eu também fiquei estarrecida. Esse chip eletrônico, inclusive, manda uma mensagem para os pais: seu filho chegou. E diz também para os pais o seguinte: seu filho saiu da aula. Então, quer dizer, os pais, por um lado, acharam maravilhoso, afinal de contas, é a segurança de que o filho entrou, a segurança de que o filho saiu, e, inclusive, o relatório diário das aulas que foram abstraídas. Bom, o colégio diz que isso, inclusive, essa medida, aumenta o rendimento do aluno, porque com medo de ser imediatamente informado, de ser delatado, ele está em sala de aula. Bom, em que medida eu não sei. Aí o curioso é que... Oi? Tira a camiseta. O curioso é que um dos adolescentes registra um certo desconforto, a sensação de estar aprisionado. Mas também pudera, né? Ele está 24 horas por dia rastreado. Mas essas coisas vão passando, né? Essas coisas vão passando. Talvez hoje, porque a gente está aqui falando de privacidade, a gente esteja prestando mais atenção nesses exemplos. Mas eles passam batido no noticiário. Essa é a força da naturalização
de um comportamento que é o seguinte: ora, é preciso abrir mão da privacidade. Esse é o tempo atual. Isso, claro, é bem equivocado. Outra questão que a gente tem que enfrentar, que é um desafio para essa tutela da pessoa como controle de dados, como autodeterminação informativa, ela é a formação dos perfis. Quando você pensa o seguinte, ora, um endereço de e-mail foi revelado, um telefone, quando você pensa nisso isoladamente, fragmentado, isso não parece tão ofensivo, né? Agora, quando você pensa que a junção desses dados estabelece um perfil, e esses perfis podem ser diversos, é o perfil do segurador, o perfil dos segurados, é o perfil do consumidor, é o perfil do devedor. Quando você pensa que pela junção dos nossos dados a gente tem uma identidade como segurado, como contratado, como devedor, é muito complicado. Agora, se as informações são valiosas, como de fato são na sociedade da informação, é bom que a gente entenda que também, pelos imperativos de consumo, esse tal perfil do consumidor tem sido o perfil mais valioso na rede. Eu também não sei se vocês tiveram conhecimento dessa notícia na época, eu fui ter um pouco depois. Uma empresa italiana anunciou em dezembro do ano passado a criação de manequins inteligentes. Em dezembro do ano passado, a criação de manequins inteligentes. Manequins que deveriam ficar nas vitrines. E eles são inteligentes por quê? Porque eles captam desde a reação do sujeito até características essenciais como a possibilidade de encontrar a compleição física, o sexo e por aí vai, para tentar tratar o quê? O perfil do consumidor que passa tempo na frente daquela vitrine. Isso é estarrecedor, né? Eu não imaginava que essa tecnologia era possível. A ideia é de que um patrulhamento inteligente do consumidor otimizaria, é claro, o mercado da indústria de moda. Acontece que esses dados que são utilizados para a estratégia de marketing, onde ficam armazenados? Qual outra finalidade que pode ser dada a ela? Ora, a gente não pode ignorar. Os nossos dados são comercializados sem que a gente dê o consentimento para isso. Os nossos dados, portanto, parte de nós. Acho que é esse o raciocínio, parte da gente. E o mais estarrecedor é o seguinte: o próximo passo dessa empresa chamada Almax a formação de um novo manequim que já está em teste. Ele tem uma tecnologia que reconhece palavras para permitir que os varejistas espionem o que os compradores dizem sobre as roupas do manequim. E funciona, né? O seu propósito vem sendo cumprido. Uma loja de roupas criou uma linha infantil depois que esse tal manequim inteligente mostrou que as crianças representavam mais da metade do seu público no meio da tarde. E outra loja acabou contratando pessoas fluentes em chinês. Por quê? Porque o manequim inteligente identificou que pessoas de origem asiática passavam grande parte do seu tempo olhando as vitrines daquela loja. Agora, é claro que a gente não imagina, quando você está passando por uma loja, a gente não imagina que as nossas reações estão sendo captadas. Né? Isso incomoda profundamente quando a gente toma contato, né, quando a gente tem contato com esse tipo de coisa. Veja bem, quando a gente entra no Facebook e ali está lá a política de privacidade e a gente não concorda com metade do que está ali, mas pelo menos a gente está conversando sobre isso, né? Agora, a ideia de que as minhas reações estão sendo captadas me deixa realmente em choque. Mas olha só, também eu lembrei, quando eu estava aqui juntando esse caso para vocês, que em 2010, uma empresa líder de mercado nos detergentes, inclusive detergentes para lavar roupas, ela lançou uma promoção que é Tente Algo Novo. E em 2010, muitas donas de casa, de repente, nem imaginaram que levavam para casa a embalagem desse produto com um chip. E aí, qual era a função desse chip? Era, se a pessoa fosse sorteada numa promoção, ela receberia o seu prêmio de maneira surpreendente. Ou seja, ninguém entraria em contato por telefone ou por e-mail. Se eu aqui tivesse e fosse ganhadora do prêmio, de repente entraria aí uma caravana celebrando, porque afinal de contas eles estavam monitorando os meus dados. Agora, com certeza, nem 1/10 das pessoas que compraram esse produto tinham dimensão disso, que estavam levando para casa um monitoramento eletrônico acoplado, né? Bom, eu não
Você me perdi no meu tempo. Você tem 20 minutos. Ah, tá ótimo. Se quiser. Não, queremos. Bastante coisa para lá. Tem uma coisa que, é claro, extrapola aqui os limites, mas que eu acho que está na ordem do dia, que para quem tem interesse por privacidade é inevitável, que é o seguinte: agora a gente está falando de testamento virtual. Né? O que a gente vai fazer com os nossos dados para depois da morte? Por quê? Porque os dados somos nós. Os dados somos nós. Né? É essa a ideia. Então, essa figura do habeas corpus para tutelar o ir e vir, né? A gente tem que entender a tutela da privacidade com a mesma prioridade, porque ao pegar os meus dados, ao subtrair os meus dados, ao coletar os meus dados, estão, na verdade, o quê? Pegando algo de mim. Né? Porque eu, nessa sociedade da informação, eu sou os meus dados. Bom, um último conflito, que para mim é o mais complicado, é o seguinte: é o conflito da tutela, é o problema que se tem para tutelar a privacidade por conta de um conflito. De um lado, a autonomia, de outro lado, um paternalismo. E isso acaba influenciando tanto julgadores quanto os legisladores, essa questão. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, com a qual conversamos o tempo inteiro, ela é minha orientadora, e eu realmente acho preciosa a análise que ela faz sobre a privacidade, num texto que se chama Ampliando os Direitos da Privacidade. Ela vê na privacidade, no artigo 21, que muita gente critica porque diz que é inócuo. O texto do artigo 21 é o seguinte, do Código Civil, é o seguinte: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Muita gente critica esse artigo, diz que ele foi pouco desenvolvido, ele poderia ser mais sofisticado. No entanto, a indagação da professora Celina, que eu transcrevi aqui, é a seguinte: a privacidade, que tanto é garantida pelo Código Civil quanto pela Constituição no artigo 5º, a uma pessoa digna, plenamente capaz, não deveria significar, pelo menos em linha de princípio, o mais amplo poder de escolha sobre os seus bens mais importantes. A ideia de privacidade não está ligada àquilo que a gente define como o que é a nossa esfera privada? As nossas liberdades de escolher o que fazer, quais os bens serão mais valiosos? O problema é o seguinte: eu não sei se todos vocês aqui já tomaram conhecimento, eu sei que os meus alunos do primeiro período ainda não. Os direitos da personalidade, que foram positivados no Código Civil de 2002, eles têm o primeiro artigo que inaugura o rol dos direitos da personalidade, que é um rol exemplificativo, é o artigo 11. O artigo 11 diz que os direitos da personalidade são indisponíveis. E aí traz um permissivo, que é o que? Quando a lei fizer previsão, ou seja, estamos na mão do legislador. A rigor, então, as escolhas existenciais não seriam permitidas quando o legislador não tivesse se antecipado e previsto como algo possível. Esse artigo é altamente paternalista. Por quê? Parte do princípio de que nós não somos suficientemente livres e responsáveis para tomar escolhas, para tomar decisões, para fazer escolhas muitas vezes difíceis. E aí muita gente criticou o artigo 11 no Código Civil e disse que foi um grande retrocesso trazê-lo como o primeiro artigo do rol dos direitos da personalidade. No entanto, a proposta da professora Celina, que é na esteira do professor Rodotá também, é a seguinte: temos um rol não fechado, aberto, de hipóteses de tutela da pessoa. Lá temos direito ao nome, direito à honra, direito à imagem, por aí vai. O fato é, seria correto, de acordo com os ditames da Constituição, interpretar todos esses direitos que vão do artigo 11 a 21 através das lentes do paternalismo, ou seja, entendendo que a pessoa não tem liberdade? Não parece razoável. Nesse sentido, o último artigo, que é o 21, esse que eu li para vocês sobre a privacidade, traz para a gente uma possibilidade de ampliação da esfera privada. Então, veja bem, a vida privada é inviolável. Torna-se mais adequado aos ditames constitucionais de proteção da dignidade da pessoa humana tomar como princípio, como premissa para as demandas da personalidade, a liberdade. Isso significa que o artigo 21 ele tem um potencial incrível. Por quê? Porque ele deve ser visto como uma cláusula geral.
É verdade, ele pouco disse, não é? A vida privada é inviolável, mas o que tem ali dentro? A minha opinião, que é a opinião na esteira desses pensadores, é o seguinte: fez bem o legislador com o artigo 21 se nós tratarmos o artigo 21 como uma cláusula geral. Cláusula geral. Então ela vai ser o quê? O viés interpretativo de todos os direitos da personalidade. Portanto, ela não pode ficar prevendo miudezas da privacidade. Ela está aí e no seu modelo, sendo entendida como cláusula geral, ou seja, a cláusula que impõe a interpretação dos outros direitos, ela permite que a gente proteja a pessoa independente dos avanços tecnológicos, independente da biomedicina, da biotecnologia ter evoluído, porque na ideia de cláusula geral, o juiz encontra uma liberdade para, no caso concreto, tutelar a pessoa da melhor maneira possível. Então, o artigo 21, para a gente, é nesse sentido salvador. Né? Ele tem um potencial emancipatório que é sem limite. Bom, isso, claro, para quem é entusiasta do direito, né? Para quem acredita que esse quadro de constante violação, ele não é um cenário desesperador, pelo contrário. Bom, então, nesse contexto, só para esquematizar um pouquinho o que a gente falou, a privacidade foi abordada aqui pela gente em 3 dimensões diferentes. Primeiro, o direito de ser deixado só, no sentido clássico da privacidade. Depois, o direito de ter controle sobre a circulação de seus dados pessoais. E, por último, eu acabei de falar da privacidade como o direito à liberdade das escolhas existenciais. Mas isso não é o bastante. Porque, se privacidade é o direito à autodeterminação informativa, se eu tenho o controle de determinar o destino dos meus dados, então é importante também que eu possa controlar que dados são esses. Então, o que acontece? Mais do que um direito à autodeterminação informativa de controle de dados, é preciso agora falar sobre a possibilidade de um direito de não saber. E eu rodei para falar do ponto que me parece mais essencial nesse momento, que é o direito de não saber. Bom, o que é o direito de não saber? A gente está falando de circulação de dados sensíveis que se projetam, né? Ou seja, são para fora, circulam para terceiros, para o contato de terceiros, de não saber. O direito de não saber. Mas existem dados que são destinados para dentro, ou seja, dizem respeito à própria pessoa e somente a ela. Esse direito de não saber, ele é por excelência um direito bastante discutido na atualidade. O primeiro caso que a gente teve notícia aqui no Brasil foi o caso Pedrinho. E aí, só relembrando para quem teve conhecimento disso e contando para quem ainda não sabe. O caso Pedrinho foi o seguinte: esse menino, Pedrinho, era filho de sempre se reconheceu como filho de uma mulher chamada Vilma. E aí em Goiás descobriu-se o quê? A Vilma, na verdade, não havia tido Pedrinho. Ela registrou como seu filho biológico, mas na verdade ela havia sequestrado o Pedrinho. E aí, tempos depois, durante a investigação, Vilma não era só a mãe que estava criando o Pedrinho, ela também tinha outros filhos. E aí levantaram a seguinte suspeita: será que Vilma também sequestrou seus outros filhos? Uma das filhas, chamada Roberta Jamile, ela em seu depoimento, ela disse que não queria saber se ela era filha biológica ou não. Muito menos ter contato com a ideia de que ela tinha sido sequestrada. Tratava-se aí do direito de não saber. Mas vejam só que curioso. Assim como um lenço do príncipe William, durante o depoimento, a guimba de cigarro que a Roberta fumou foi utilizado para fazer o exame de DNA. E descobriu-se sim que ela havia sido sequestrada, mesmo que ela não quisesse saber. E parece razoável, quando a gente pensa, meu Deus, mas é para desvendar um crime. Sim, mas é também para desestruturar uma pessoa que há 24 anos acreditava, 24 ou 26, ela acreditava ser filha e ser parte de uma família. Bom, mas nessa época a gente não começou a discutir o direito de não saber. Todo mundo entendeu que, francamente, estávamos ali numa investigação policial. Mas o fato é, nesses dados genéticos eu consigo pesquisar uma série de questões que dizem respeito ao presente, passado e futuro da pessoa. Eu consigo saber as suas origens genéticas, eu consigo saber o seu estado de saúde e eu consigo, inclusive, dizer para uma pessoa aparentemente saudável que ela é portadora de doenças, ou seja, ela potencialmente pode desenvolver doenças como Alzheimer, câncer e etc.
Mas não bastasse isso, o mapeamento genético também pode ser utilizado, através da neurociência, para mapear a possibilidade de um sujeito apresentar traços de delinquência. Quer dizer, imaginem todos esses dados caindo na rede ou caindo em bancos, sendo comercializados em bancos de dados. Bom, mas a questão é o seguinte, a gente, dentro dessa lógica do direito de não saber, a gente tem alguns casos que demonstram o seguinte, muitas vezes existe um benefício naquela informação, ou seja, a pessoa que não sabia pode vir a ter uma doença. A rigor, a princípio, nos parece um benefício. Olha, vou informar a você que você tem toda a propensão a ter essa doença e assim, quem sabe, você se programa para melhor tratá-la. Isso parece ser razoável. O problema é o seguinte, será que eu tenho que, de fato, te informar quando você não quer saber? Será que existiria um direito a você escolher quais informações entram na sua esfera da vida privada? A gente teve um caso muito curioso na Colômbia, que diz respeito à ideia de privacidade, à ideia de não saber no círculo familiar. E eu não estou discutindo aqui a decisão que se deu sobre a paternidade, tá? Que eu vou explicar agora. Eu só estou falando para vocês do argumento de não saber. Era uma questão em que o amante da mulher reivindicava a paternidade e falava o seguinte, olha, eu quero fazer um exame de DNA. E aí foi feito o exame de DNA que deu 99,99% de chance daquela criança que era de uma mulher casada, ser filho dele, do amante. E aí, pasmem, a mulher recorreu, a mulher que tinha esse romance extraconjugal, ela recorreu, e aí na corte colombiana foi decidido o seguinte, brevemente eu vou fazer aqui uma passagem para vocês. A família tem direito de não saber os antecedentes da concepção do filho, e este, por sua vez, tem também o direito de não saber que antecedentes são estes. A família tem a proteção constitucional da intimidade e enquanto o pai viver, ou seja, o marido, ninguém mais pode verificar a paternidade de seus filhos. E aí, enfim, no final dessa decisão, o presidente da Suprema Corte, Silvio Trejos, na época, determinou na sentença que o marido que se sentir enganado, ele só teria 60 dias após o nascimento da criança para suscitar essa questão. Depois passava a ser seu filho e ninguém mais podia questionar isso geneticamente. Decadencial, barato. Exatamente, é um barato. Então, eu não estou questionando assim, esse aspecto que pra gente é super questionável, mas olha só como a questão do não saber aparece também nesse cenário. Agora, para finalizar, eu queria falar para vocês que o STJ também analisou isso. O STJ, em recente decisão, trabalhou a ideia do direito de não saber. Um sujeito que, no hospital em São Paulo, foi pedido a ele um exame para verificar a hepatite C. Portanto, é HCV. E aí, claro, o problema se deu por quê? Porque na coleta do sangue foi feito o exame de HIV. E aí, bom, descobriu-se que ele era portador do HIV, do vírus do HIV. E o que aconteceu nessa situação? Ele se sentiu violado na sua privacidade, profundamente violado, e recorreu ao Poder Judiciário pedindo uma indenização. Por quê? Porque sua privacidade foi violada. Ele tomou conhecimento de uma situação da qual ele não gostaria de saber. A ministra Nancy Andrighi, ela trabalhou com a seguinte ideia. Sim, existe um direito de não saber. Ele não precisa entrar em contato, ela até usa essa palavra, né, contato com as suas fraquezas. A gente tem que poder administrar o acesso às nossas fraquezas. Por quê? Porque a pessoa, se tem o direito de controlar seus dados, tem também o direito de escolher que dados são esses. A opção pela liberdade. Todos os outros ministros foram contra a posição da ministra Nancy Andrighi. Foi decidido o quê? Que não haveria a possibilidade de indenização, inclusive negando a ideia de dano moral, porque, afinal de contas, todo mundo, segundo eles, teria o direito de resguardar a vida privada contra a ingerência de terceiros, mas não contra o próprio conhecimento. E aí, nesse sentido, entrou uma série de debates, né? O interesse público, terceiros que poderiam ser prejudicados pelo fato do sujeito não saber. Vejam bem, uma série de argumentos, todos eles paternalistas, né? Todos eles paternalistas, porque a gente está lidando com a seguinte ideia: informar é bom, mas é bom para quem? Essa é a questão. Eu estou fazendo um bem para você, sim, mas de que lugar o juiz fala, ou de que lugar o legislador fala, a ponto de dizer o que é o bem para a gente?
Tá? De que lugar é esse? É um lugar de superioridade. Quem pode estabelecer planos de vida para outro prevê o quê? Que este sujeito está abaixo. Né? É uma sociedade infantilizada, esse é o ponto. Quando a gente tem um legislador paternalista e um juiz paternalista, a gente parte da premissa que os partícipes desse quadro estão sendo vistos como crianças, como filhos de um pai que tem que tomar decisões por eles. No TST, agora recentemente, a questão óbvia foi resolvida de uma maneira muito mais fácil. Um sujeito fez o exame toxicológico sem que ele soubesse, ou seja, é um trabalhador que permanentemente se submetia a exames. E depois ele foi descobrir que no meio dos exames de saúde periódicos tinha lá o exame toxicológico. Então ele pleiteou uma indenização, o TST concedeu. No meio dos exames que ele estava fazendo tinha o exame toxicológico. E aí, quando ele descobriu, ele falou, pô, mas isso aí é inadmissível. E o TST reconheceu, R$6.000 de indenização. Qual é a diferença dessa questão para o exame que detectou o HIV sem ele saber? Só tem uma diferença. O judiciário entendeu o seguinte, olha, HIV é uma coisa importante. HIV você não pode esconder, HIV você tem que tratar. HIV é um fator determinante para eu violar a sua privacidade. E aí, só para finalizar, quando eu li essa decisão, eu fiquei pensando muito num exemplo que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, quando eu analisei o direito ao próprio corpo. São as festas de Vale Tudo, ou roleta russa. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. São festas que, inclusive, em 2009, quando eu fazia pesquisa, tinham duas ocorrências. Uma na Zona Sul e uma em Vargem Grande. São festas onde as pessoas vão e existem os caçadores de vírus do HIV e os presenteadores de vírus. E nesse universo, o grande barato é o risco. O risco de ter o quê? HIV. Agora, assim, apesar da gente olhar, eu, por exemplo, quando eu li na primeira vez e falei, nossa, isso não é para mim, eu tenho que entender que existe gente, existe um espaço para isso. E essa é a beleza de uma democracia pluralista. Então, é nesse tom otimista que eu termino falando para vocês o seguinte, eu acho que a privacidade, nesses moldes que a gente está trabalhando aqui, ela tem um potencial incrível para proteger a autonomia do sujeito numa sociedade de informação. Quer dizer, nada está perdido. Nada está perdido. Basta a gente constitucionalizar o que a gente tem aí. Tá? Então, muito obrigada a vocês. Desculpa se eu passei aqui do tempo. Eu devo falar a vocês que eu estou encantada com a lucidez e a persciência da professora da nossa amiga. Nós vamos ouvir igual a palestra tão boa quanto, com certeza, do professor Daniel Bucá. Por favor, professor. E ao final, os professores, se lhe permitem, estarão à disposição do Ministério. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer profundamente o convite, a gentileza pelo convite, de estar aqui no Instituto dos Advogados do Brasil, instituição essa que desde os meus bancos de faculdade eu sempre admirei pelo talento e o brilho de todos os seus participantes. Aqui faço a saudação em nome da professora Dora Martins. Generosidade de um cavalheiro. E agradecer também a palestra que me antecedeu, que praticamente não me deixou falar mais nada, porque eu fiquei encantado, absolutamente encantado com a professora Tamires Dalcenter, que traz dúvidas assim incríveis e que eu gostaria de tentar elucidar ou até colocar mais dúvidas a partir de, primeiro, um breve histórico dos bastidores, ou seja, do discurso que está por trás da privacidade, um pequeno panorama legislativo que temos hoje no nosso país para proteger essa privacidade que, tal como a professora também já destacou, também entendo que é o controle de dados da pessoa. E, por fim, digamos que seja ao lado do direito de não saber, que a professora Tamires muito bem colocou agora, é o tema da pauta da privacidade, que é o controle temporal desses dados, que é o chamado direito ao esquecimento. Era noite do dia 25 de janeiro de 1883, há 130 anos. Samuel Warren, um advogado
americano, bem sucedido da cidade de Boston, iria se casar naquela noite com Mabel Bayard, filha de um senador também, um figurão norte-americano, na cidade de Washington, D.C. Naquela noite, pela primeira vez, talvez na história do jornalismo, houve digamos, uma reportagem de coluna social em alguns jornais, tanto de Nova York quanto de Boston, de onde ele vinha, e de Washington, D.C. A ele não agradou essas notas sociais, inclusive foto dos seus convidados saindo da festa, sabe-se lá em qual estado, que não gostou muito, e ele, juntamente com o seu sócio de escritório, Louis Brandeis, resolveu escrever um artigo publicado na revista de Harvard, em 1890, 7 anos depois, que ele se intitulou The Right of Privacy. Pela primeira vez na história da humanidade se falava em privacidade. Embora hoje, a gente, 130 anos depois, pensamos que privacidade é algo totalmente inato ao ser humano, não era. Basta pensar que na Idade Média, os filhos, e aqui no Brasil, a Casa Grande Senzala, todo mundo... A atividade confessional na igreja não era sigilosa, era aberta. Imagina, não existia qualquer noção de privacidade e intimidade. E tanto Louis Brandeis como Samuel Warren, lá nesse artigo, primeiro o precursor da privacidade, dizia que a pessoa tinha o direito de estar só, de ser deixada só. The right to be let alone. Ou seja, eu quero ter o controle da sociedade sobre a minha pessoa. 130 anos se passaram. Dia 19 de abril de 2013, do Globo Repórter, programa conhecido da TV Globo, a pauta era a Sociedade da Vigilância, a Sociedade Big Brother. Ali, entre as matérias que foram veiculadas, tinha uma que era do senhor Aristides Cardoso, um agricultor aposentado no município de Treviso, de 3.500 habitantes, que ele morava num distrito chamado Rio Morosini, devia ter 20 habitantes, e que se vangloriava de que toda a comunidade tinha câmera de segurança. E ele dizia, com muita, batendo no peito, até cantando a viola, que se bobeou, a gente pimba. Vejam vocês o paradoxo entre duas situações, de onde começou a privacidade, para onde nós temos que pensar em levá-la. Primeiro era a elite norte-americana, inclusive as notas das colunas sociais diziam que casamento de sangue azul ao estilo inglês, ou seja, exaltando aquela corte de uma elite republicana, de senador, advogado dos Estados Unidos, que não queria ser retratada, ou seja, a elite não queria os olhos da sociedade perto dela, e hoje um agricultor no interior de Santa Catarina pede as câmeras para estar ao seu lado. Mudou, houve uma transformação, uma troca praticamente de 180 graus sobre o que se pensa de privacidade. Não dá para nós pensarmos mais em privacidade, em direito a ser deixado só, em eu querer falar num dado meu, salvo se eu quiser. Não adianta, os dados estão no mundo. Estão no momento em que o cidadão, o mais humilde possível, vai buscar auxílio estatal para um Bolsa Família, em que é preenchido um cadastro gigantesco de dados. É a partir do momento em que a pessoa nasce, qualquer pessoa, seja ela elite, seja ela humilde, seja ela que basta ser pessoa que nascendo nesse país, existe um sistema chamado Sistema Nacional de Nascidos Vivos, em que basta a pessoa nascer, que a parteira ou o médico faz uma declaração, diz quem é a mãe, qual é a cor da mãe, que já é um dado sensível, e ainda pode ser nota de descrime, de discriminação, síndrome de Apgar, que é o teste do pezinho. Esses dados de uma pessoa recém-nascida de um dia, 2 dias, é encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde,
que caminha para a Secretaria Estadual de Saúde, depois vai para o Ministério da Saúde, ou seja, os dados da criança sensível, inclusive, circulam, trafegam, sem absolutamente nenhuma regulamentação. Agora, quando a gente já hoje compreende que a Constituição da República, lá no primeiro artigo, diz que o nosso objetivo, nós nos constituímos em 1988, com o objetivo de traçar um fim para a dignidade da pessoa humana. Então, portanto, que as situações existenciais extrapatrimoniais são mais valoradas pela Constituição do que as patrimoniais. No entanto, quando eu vou querer vender um imóvel de uma criança, ou um móvel de uma criança, eu tenho que pedir autorização do Ministério Público, do juiz. Enquanto eu quero trafegar com os dados dela, qualquer pessoa, numa regulamentaçãozinha, tira todos os dados e coloca para trafegar. Vejam aqui um grande paradoxo. Não temos como esconder nossos dados mais. Mais um exemplo, o último, só para ficarmos bem impactados. Existe um índio, um único índio nesse país, de uma tribo que já em extinção, porque ele é o último, que é um índio do buraco, conhecido cientificamente como índio do buraco. Por quê? Porque ele mora numa caverna cavada debaixo da terra e o teto dele são as plantas, são os galhos das árvores, na Amazônia. Nunca ninguém tinha encontrado há 50, 60 anos atrás, sabia que existia esse índio do buraco, mas era uma pessoa que se escondia na selva, sendo que hoje câmeras de televisão da TVE, fazendo um documentário sobre um pássaro, conseguiram captar lá o índio do buraco. Ou seja, até a pessoa mais reclusa do nosso país já está no YouTube. Se vocês quiserem olhar, o índio do buraco está no YouTube. Portanto, não adianta mais essa questão de você querer viver como um ermitão. O Google vai te achar. Então não adianta mais. Temos que saber que os dados já estão, somos nós, inseridos dentro de um âmbito social, e que o grande questionamento, o grande desafio atual da privacidade é controlar o uso desses dados, como a professora Tamis muito bem colocou. No entanto, enquanto todos esses dados que eu falei há pouco são questões existenciais da criança, qualquer pessoa, seja rica ou pobre, ela tem dados pessoais, ou seja, o índio do buraco, desprovido completamente de patrimonialidade, nem sabe o que é isso dentro do sistema dele, a nossa legislação e a nossa jurisprudência ainda está muito ligada àquela privacidade lá de trás que só a elite queria afastar os olhos da população. A jurisprudência da STJ, eu fiz essa pesquisa para minha dissertação e tive a oportunidade de atualizá-la no ano passado. 51% dos casos em que privacidade ou intimidade é tratada, esses nomes são tratados na jurisprudência, 51%, ou seja, a maioria ainda, trata intimidade e privacidade como questão patrimonial, como atingimento de algum dado, seja de uma pessoa física ou pessoa jurídica, praticamente equiparando as duas pessoas, um dado patrimonial, sigilo bancário ou fiscal. Eu não estou aqui dizendo que sigilo bancário, fiscal, tem que ser quebrado, nada disso. O que eu digo é o seguinte: sigilo bancário e fiscal tem uma razão dentro da nossa Carta Constitucional, e a primeira delas é a dignidade da pessoa humana. Se dentro do sigilo bancário, sigilo fiscal, e normalmente ali com a pessoa natural, a pessoa física, ela guarda doações a filhos, doações a partidos, doações às igrejas, que são questões inerentes à própria pessoa, essas questões são sigilosas, sim, são dados, inclusive, sensíveis. Agora, pessoa jurídica, e eu já trago isso a um questionamento, se é que esse sigilo bancário fiscal, se pessoa jurídica é instrumento de desenvolvimento da sociedade, se é que ainda assim temos que só pensar patrimonialmente nesses sigilos que elas guardam no sigilo, em relação a fisco e a banco. Mas é muito pouco para falar de privacidade e intimidade, porque, como eu falei agora há pouco, o índio do buraco não tem patrimônio e ele também é digno de privacidade. Não é porque, como diz lá ainda o STJ, 51% do seu julgado só vai falar de privacidade e intimidade quando tiver patrimônio
em jogo não é existência, é apenas o meu dado, é apenas a minha imagem, apenas meu dado genético que não tem qualquer ligação com patrimonialidade. O estado do bem-estar social, que foi praticamente pouco se teve experiência aqui no nosso país, era esse estado que muito coletava dados do cidadão para justamente dar uma contraprestação de um serviço público de saúde, educação e atualmente até o Bolsa Família. Então o Estado ele passa a ser um grande captador de dados. Primeiras legislações europeias sobre proteção de dados era contra o próprio Estado para saber o que esse Estado faria com a conjugação de todos esses dados. Você poderia chegar a dados, como a professora também falou, a perfis que chegaria muito próximo da pessoa e às vezes até fulminá-la como pessoa no sentido de liberdade. Explico melhor. Porque se eu souber o que cada um de vocês fez ontem à noite no seu quarto escuro, antes da hora de dormir, eu estarei guardando estarei tendo um grande poder sobre vocês. Olha, se você fizer alguma coisa errada, eu conto. O Estado, como grande captador, e já grande magnânimo como ele é, força muito superior a qualquer pessoa, imagina ele, já com essa força, dizer: Daniel, eu sei aquela sua doença. Então, era justamente para evitar o uso desses dados que as primeiras legislações europeias sobre controle de dados começaram a surgir, para estancar a tecnocracia do uso de dados. Só para também trazer aqui, estou falando de Europa, mas só para trazer aqui para o nosso país, isso já foi verificado aqui. Em 2008, a Secretaria de Comunicação do município do Rio de Janeiro fez uma pesquisa sobre usuários do RioCard. Sem identificar os usuários, ainda no anonimato, todos eles fizeram lá quais percentuais de pessoas que usam o RioCard. Azul, amarelo, cada cor diz se é uma pessoa idosa, se é da rede pública de educação, se porta alguma enfermidade, enfim, pela cor você praticamente já faz uma taxonomia de quem pode usar o RioCard, lá a gratuidade. A pesquisa foi feita cruzando tantos dados, buscando tantos perfis, que no final você conseguia descobrir que 90%, você tinha 90% de chance de saber que uma pessoa que estivesse usando o RioCard azul, se ela passasse na roleta e você não visse qual era, a olho nu, a enfermidade dela, ela era portadora de HIV. Então veja lá, se apresentassem duas pessoas, uma com certeza era portadora de HIV. Veja lá, usando dados anônimos, tidos como públicos, sem chegar à sensibilidade do dado. Veja lá o que aconteceu com essa quantidade de dados que o Estado tem, o que ele fez, é até onde ele chegou. Esse que é o ponto que eu quero falar. Essa primeira legislação de tecnocracia voltada contra o Estado deu muito certo na Europa. No Brasil, não temos ainda sequer essa primeira onda de controle de dados pelo Estado. Já se tem na Europa uma segunda, já se teve em 2000, década de 2000 na Europa, uma segunda onda que é o controle de dados por parte do particular. Eu quero saber, você, primeiro foi o Estado, mas o próprio particular, as empresas, as grandes sociedades, conglomerados, também arquivavam dados. Eu quero saber o que você, particular, faz com esses dados. Sobretudo, a professora Tamiz, brilhantemente, como foi toda a sua palestra, ressaltou, essas empresas são avaliadas não pelo que produzem, mas pelos dados nossos que elas têm. Basta fazer uma pequena reflexão. Há pouco tempo, a empresa mais valiosa do nosso planeta era o Facebook. No entanto, o Facebook, ele não constrói navio, não constrói avião, não produz nada. O que ele faz? Tem os nossos dados.
essa segunda ordem de geração de leis da Europa, inclusive nos Estados Unidos, sobre a proteção de dados em ambientes privados, jamais chegou ao nosso país. Temos aqui apenas uma cláusula, digamos, geral, podemos falar de proteção de dados, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, que fala sobre o cadastro de inadimplentes. Esse parâmetro do artigo 43 é o que a gente procura utilizar para qualquer forma de dados, não só para dados sobre seu crédito, sobre a sua inadimplência. Para o seu tempo, em 1990, o artigo 43 foi extremamente avançado. Falava-se, inclusive, em controle temporal do dado. Mesmo que o consumidor permaneça inadimplente, professora Dora, ele, depois de 5 anos, sai do cadastro. Está lá a sua dívida sendo cobrada em juízo. Ou seja, a situação existencial de inadimplência, ela é apagada, mas a situação patrimonial de inadimplência, ela continua. Aqui começa, portanto, o ponto que eu quero destacar. Se a gente tem, atualmente, um controle espacial dos dados, onde é que meus dados trafegam a partir, sobretudo, da cláusula geral, que a professora também já traz no artigo 21. Um controle, inclusive, contextual, que muito se mistura com espacial e com temporal. Um controle no sentido de que meus dados estão com alguém, eu quero saber para que serão utilizados. Aonde, o espacial, para que, e agora, onde eu quero entrar, no controle temporal, em quanto tempo esses meus dados poderão ser utilizados. Em relação ao direito do consumidor, já vimos 5 anos. Mas eu quero falar sobre outros aspectos, recentemente, que esbarraram em outros casos que esbarraram em nossos tribunais, que começa a mudar, a gente fazer questionamento do que nós iremos fazer com isso. Dock Street era um galã no final da década de 70 e ele assassinou a sua mulher, não me recordo o nome dela agora. Ângela Diniz. E alegou crime passional, já não colava mais essa tese em direito penal, e eles foram lá cumprir a pena que lhe foi imposta. No final da década de 90, prestes a ser colocado em liberdade, aquele programa Linha Direta da Globo resolve fazer um caso verdade sobre Dock Street. Ele, na mesma hora, chamou seus advogados e falou: eu não quero ser retratado novamente como Dock Street, como assassino. Até porque agora mudei de pensamento, sou religioso, evangélico, e não gostaria de ser mais lembrado como um assassino. Falava, portanto, que a pena que a sociedade me impôs de liberdade, eu já cumpri. Eu não quero mais, não existe pena perpétua em nosso país, que em qualquer lugar que eu vá, tem que usar uma placa, eu sou Dock Street, eu matei Ângela Diniz. Em primeira instância, ele conseguiu, falava ali en passant em direito de esquecimento, ele conseguiu obter uma indenização de R$200 mil, estamos falando no final da década de 90, ou seja, as indenizações eram altas para danos morais, porque entendeu-se que ali houve violação da honra, foi com base no artigo 5º da Constituição da República, nós havíamos ainda o 21 de 2002, o Código de 2002, e em segunda instância, no entanto, por maioria, virou-se um julgado dizendo que não havia que se falar em direito ao esquecimento. O caso foi muito conhecido, comentado, eu falei aqui, a mulher, já a professora Dora se lembrou, outras pessoas se lembraram, foi muito conhecido, então, portanto, era um caso histórico, olha a dificuldade, histórico, e que, portanto, não poderia ser deixado de ser veiculado em qualquer momento.
Dock Street é um caso conhecido. Mas tivemos um caso de um estudante aqui na UFRJ, que em 2005, ao final de 2005, ele foi indiciado, estudante de informática, da Faculdade de Informática da UFRJ, ele foi indiciado porque, junto à Polícia Federal, porque teria invadido os computadores da faculdade para trocar a nota das provas. Como todo crime cibernético, até hoje é difícil a realização da prova, da autoria, o inquérito policial, que era da Polícia Federal, foi arquivado, mas, no entanto, as revistas especializadas de informática, sobretudo os seus sites na internet, colocaram a matéria no ar lá em 2005. Ele se formou, foi fazer mestrado em São Paulo, voltou para fazer doutorado na UFRJ. Estamos falando de uma faculdade de informática. A faculdade de informática, o oráculo deles são o Google. O oráculo é o Google. E, na mesma hora que a pessoa se candidatou ao doutorado, jogaram o nome no computador e viam só notícias sobre aquela suposta fraude que ele teria se envolvido. Ele ajuizou uma ação e pediu para o Google e o Yahoo, na época não tinha mais o Yahoo, era mais forte, para retirar todos os links que vinham com o nome dele a partir do resultado da pesquisa do motor de busca. Terceiro caso aqui no Brasil. Tivemos há 4 anos um concurso conturbado, 5 anos, um concurso conturbado aqui no nosso Tribunal de Justiça, magistratura. Um dos examinadores da banca, indicado pela OAB, disse que o gabarito da prova de direito tributário era idêntico, inclusive nos erros ortográficos e gramaticais, de uma das candidatas. Ele disse: tem fraude. Veio à tona a fraude na mídia, depois todos os juízes que passaram nesse concurso foram empossados, a OAB ainda briga para invalidar a posse, não consegue, o CNJ disse que é válido lá o concurso, já pela teoria do fato consumado. Mas o certo é que exatamente aquela a quem se atribuía o problema do gabarito, não passou na prova oral, mas conseguiu depois lograr isso no concurso seguinte ao Ministério Público e se tornou promotora. Qualquer cidade do interior que ela ia, a primeira coisa que os advogados e os jurisdicionados todos faziam era jogar o nome dela no Google e o nome dela aparecia vinculado às notícias da fraude. 3 anos depois da fraude, ela ajuizou uma ação também pedindo para que fossem apagados aqueles dados e, portanto, por conta de um suposto interesse pessoal, que nesse caso específico se sobreporia ao interesse da mídia de expressão, o Tribunal de Justiça mandou cancelar todos os dados da pessoa no Google, dessa promotora, no Google, para que não houvesse mais honra, mais ofensa à honra, independentemente do acerto ou não dessa decisão. O certo é que, primeiro, nós falamos de um prazo de 20 anos, Dock Street, depois de um prazo de 5 anos em relação à pessoa do Yahoo, e agora de 3 anos em relação à juíza. Não há no nosso país nenhuma norma que a gente possa, sequer de prescrição, decadência, utilizar para fins desse controle temporal, para fim desse uso desse direito de esquecimento na rede, ou seja na vida. Temos hoje alguns indícios que a própria internet, os próprios provedores de serviço da internet, eles oferecem. Um deles, a professora também chegou a passar o limite na fronteira que me permite adentrar um pouco. O próprio Google, em 4 de abril, lançou um serviço. A pessoa pode escolher se, na sua rede social, não utilizar durante 3, 6, 9 ou 12 meses, aqueles dados caem, são apagados da rede, porque o objetivo do Google é para preservar os dados das pessoas que, pelo prazo, certamente teriam falecido.
ou seja, retirar da rede os dados da pessoa falecida. Ou seja, 25, estamos falando até de 3 meses. Portanto, estamos falando de uma sociedade dinâmica, de uma sociedade de informação extremamente complexa, cujo tempo é de sobrelevância para os efeitos jurídicos de qualquer dado pessoal. Só que nós temos que fazer também um contexto, que eu falei lá há pouco atrás, um dado histórico. Tudo bem, eu durante um certo tempo, até porque a única característica imutável de todos nós é porque todos nós somos mutáveis, todos aqui mudam de opinião, isso é da essência da própria natureza humana. Então, portanto, se na própria dinâmica da vida eu troco minhas opiniões, meus dados que refletiam minhas opiniões lá atrás, ou alguma situação de vida lá atrás, também deve acompanhar essa minha vida. Basta pensar que eu posso muito bem colocar na rede, no meu Facebook, a foto do meu casamento e me divorciar depois. Eu quero que essa foto de casamento, já que não jamais faz parte da minha vida, seja apagada. Ou porque pessoal aqui recém ingresso em faculdade, porque as fotos ou os vídeos feitos na chopada da faculdade, que hoje podem me comprometer, não quero mais que sejam utilizados daqui a 6, 7, 8 anos, quando assumir um cargo público e montar meu escritório de advocacia. Porque meu cliente vai olhar no Facebook, lá no Google, o que está correndo lá atrás. Esse é o novo grande desafio da privacidade. Os dados estão em rede, a rede tem uma eterna memória, e o problema dessa eternização dos dados postos na rede é eu ficar para sempre atrelado com o meu passado. Eu usar uma ditadura do meu passado para frente. Mas falei de ditadura, falei de dados históricos, temos que repensar alguma coisa sobre isso. Refletir sobre a nossa história. O que é um dado pessoal e o que é uma história. E falava com a professora Tamis sobre a questão que o direito de esquecimento poderia supostamente bater contra as comissões da verdade, que hoje estão legalmente instauradas no nosso país. Só que as comissões da verdade, inclusive a própria lei, a lei instituiu esse órgão para apurar a verdade histórica de um período sombrio da nossa República, ela diz lá que os dados pessoais, quando atingirem uma pessoa, esses dados serão preservados, não serão trazidos à tona, serão sigilosos, mesmo que essa pessoa coloque em uma testemunha, uma audiência de testemunha, ela vai testemunhar algum fato e tal. O que quer, na verdade, a Comissão da Verdade, repetindo a experiência sul-africana, pós-apartheid, é que haja uma exigência, a busca, na verdade, uma evidência do passado, de uma história compartilhada, tanto é que nas comissões de verdade se fala em audiências para compartilhar a reescrita daquela história sem personificar, para atender a uma exigência do próprio futuro, que é que não tenhamos mais aquelas experiências repetidas em nosso país. Portanto, a meu ver, e aqui estou fazendo praticamente de forma inédita, debutando essas minhas ideias, porque o direito de esquecimento, uma das suas as armas que são apresentadas contra é justamente essa história, essa questão de tentar fazer um revisionismo histórico, de querer apagar fatos históricos. Fatos históricos são montados através de um compartilhamento da própria sociedade. O que eu fiz, repito, quando eu me casei, no meu aniversário de 10 anos atrás, que foi filmado e colocado na rede, sobre esses dados eu quero sim ter controle. Porque é exigência para o meu futuro, que é a minha mutação como pessoa, que eu faça o controle do meu próprio passado. Controle de dados pelo passado. Hoje, a normativa europeia
sobre direitos de dados, aí já fala de diretiva europeia, da União Europeia sobre controle de dados, ela passa por duas grandes alterações. Uma para acolher essa tutela ao controle temporal dos dados, o direito ao esquecimento, e a portabilidade, só de curiosidade, que não é objeto da nossa exposição, a portabilidade do perfil das redes sociais. A pessoa tem hoje um perfil no Facebook, quer mudar para o Orkut, quer mudar para o LinkedIn. A pessoa, na verdade, reconhece o direito de ir e vir no ambiente virtual. Só que essa questão do direito ao esquecimento das diretivas europeias é extremamente contestado tanto pela Inglaterra quanto pelos Estados Unidos. Não só pela sua tradição de liberdade de expressão. Hoje, nos Estados Unidos tem quem diga, sobretudo alguns pensadores da Universidade de Pensilvânia, olha, direito à honra, direito à autodeterminação de dados, isso é uma grande balela. Todo mundo hoje está na rede, e se você tiver lá bebido e caído, ser fotografado, caído no chão pelo Google, eu também já fui, então seria todo mundo aqui, é ser humano, portanto não teria honra nenhuma. Não, alto lá, meu ver. Prefiro ficar ainda com a cultura que nós muito herdamos, muito acolhemos aqui no nosso país, que é essa cultura ainda do personalismo da pessoa, da tutela da pessoa, que é muito próximo à Europa e aos nossos amigos latino-americanos. Free speech, liberdade de expressão total nos Estados Unidos, embora lá tenha uma grande resistência ao direito de esquecimento, eu prefiro ainda ter controle dos dados do meu passado. São essas, professora Dora, professora Tamish, digamos, as dúvidas que eu trago para compartilhar com vocês e trazer, sobretudo, colocar essas sementes para que nós possamos plantar aqui uma grande árvore de uma efetiva tutela, não apenas estática, mas também dinâmica do controle de dados, e esquecer aquela história lá dos dados são só meus, o direito de ser deixado só de 130 anos atrás, para que possamos daqui para frente ter a possibilidade de ser livres para escolhermos nossas situações existenciais sem que haja alguém que diga eu estou te olhando. Essa é a... Antes de cercear a palavra, perdão, de dar a palavra aqui para... Eu gostaria de ponderar dois pontos. Realmente, o problema da privacidade é um dos mais delicados do mundo moderno. E isso hoje, se qualquer um de nós andando, de algum jornal deu, não sei mais quem deu, nós andando pela rua hoje, nós não sabemos, mas estamos sendo filmados em tudo quanto é canto. E nós temos os nossos dados invadidos em mil formas. Nós vamos para um hotel, nós temos que fazer o check-in, tem que ter o nome do pai, avô, bisavô, tataravô, etc. Número das nossas contas. Enfim, é um mundo um pouco intranquilo. Eu diria, com relação também ao problema de segurança, o primeiro ponto que eu queria, antes de entrar em outro, é as grandes, maravilhosas palestras dos dois palestrantes, o primeiro da doutora Tamish, eu estava chamando de Tamish, da doutora Tamish, exatamente com relação ao problema de sigilo e privacidade, numa época em que a tecnologia está tão intrincada, tão imbricada uma coisa na outra. Ainda ontem eu ouvi uma conferência maravilhosa da professora Elisa Helena Barbosa sobre exatamente a gravidez in vitro e a gravidez da mãe de aluguel, etc, etc. Tudo no Código Civil, não tratou coisíssima nenhuma, e que está muito imbricada com o tema aqui dos nossos dois palestrantes. E mais dia, menos dia, nossos dois palestrantes vão ter problemas nessa área. Eu sugiro até que, se me permitem, que vocês entrem em contato e façam um livro sobre isso. Os três, a Luiz Helena e os dois aqui. Fica a sugestão, primeiro. O segundo
essa obrigação de não fazer também e de não saber é interessantíssima. Eles já falaram muito. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar com relação à privacidade, é que muita gente diz que os americanos, que com o United States Patriot Act, os americanos teriam ficado muito limitados, muito aqui assim, cerceados, fechados, e tiveram a invasão de seus lares ofendida. Mas vejam bem, será que esse act realmente permite essa invasão dos lares? Se não fosse agora a invasão dos lares, como é que eles iriam descobrir os dois rapazes que fizeram esse ato de terrorismo? Eu confesso a vocês que as minhas dúvidas nesse assunto, e esses assuntos são enormes. Em outubro de 2001, esse ato americano legitimou os atentados e as medidas do governo contra a privacidade. Mas agora nós vimos abertamente que toda a cidade, não sei o que tal, né? Toda a cidade aplaudiu enormemente, porque nós vimos coisas horrorosas. Eu, pessoalmente, tinha 2 amigos lá. Fiquei apavorada, peguei o telefone e nem sabia que eles tinham ido. Mas lembrei que eles corriam muito, fazem essas maratonas todas. Felizmente estavam bem, ele tinha se sentido mal no meio da maratona, desistiu, tinha comido qualquer coisa na verdade, não fez bem, desistiu, foi pro hotel. Mas ela estava no metrô, que a bomba não arrebentou. Então eu me pergunto, até que ponto como na Europa, eles acham que realmente tem que ter como o professor mencionou aqui agora, que eles têm que ter nos Estados Unidos, na Europa, eles querem ter um regulamento melhor, e é um problema difícil. O outro ponto que eu levantaria também para os senhores no futuro, esse direito à privacidade, que não é só e a exclusividade, que é o fator mais importante na intimidade, é a exclusividade, que nos é inerente, muito aqui dentro de nós. E eu pergunto, por exemplo, aos senhores, essa questão da Globo de há pouco tempo, no e-mail trocado entre 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, um jornalista focou a câmera dele e focou nos computadores dos dois que estavam se trocando. Será que isso realmente pode ser feito, apesar de estarem no local público, mas não era entre 2 particulares? Então, o tema é fascinante, fascinante. E eu tenho tantas dúvidas, mas eu não vou falar mais, porque senão eu vou tomar o problema também da biografia do nosso Roberto Carlos. Eu pergunto, ele não vai ferir, há parâmetros para isso, por exemplo, a repercussão do fato sobre biografado, a atitude reservada da biografia, a importância da personalidade do próprio Roberto Carlos. O Roberto Carlos, por exemplo, tem uma personalidade um pouquinho diferente de muitos de nós. Ele não gosta, por exemplo, não gosta de roupa marrom. Eu confesso a vocês que eu não gosto de saquinho preto, mas de supermercado. Mas enfim, não chega aos horrores do marrom. Mas o Roberto Carlos tem. Por que nós vamos divulgar vamos divulgar uma eu diria que é uma idiosincrasia do Roberto Carlos. E nós não temos esse direito, é uma coisa tão íntima dele, né? E além do mais, na biografia dele, o biógrafo, o autor da biografia, poderia também estar ferindo terceiros, com alguns comentários. Eu me lembro que no livro do presidente Juscelino Kubitschek, a quem eu adorava, e eu quero fazer justiça a ele, que eu gostava imensamente dele, dei aulas para o Kubitschek quando ele voltou, antes de ir para o exílio. E fiquei encantada com a inteligência dele. E sobre cédula hipotecária, tipo de teste. Mas era um homem que realmente me encantava pela inteligência. E no livro que aquele rapaz Moraes fez, ao biografar o presidente Kubitschek, ele andou ferindo uma penca de gente ainda viva.
Então, são coisas que nós temos que levar tomar cuidado. E eu acho que também na privacidade tem que ver o princípio. Para que vai ser aberto no sigilo? Para que vai ser aberto o objetivo específico da abertura do sigilo? Com isso, eu peço até desculpa que outras dúvidas, mas são tão grandes que os dois aí, Luiz e Helena, vão escrever um livro, aí eu vou mandar as dúvidas. Então, eu abro aqui a nossa sessão para as indagações que os senhores desejam fazer. Por favor. Quero destacar o brilhantismo dos dois, mas é uma coisa privada, que tem que ser sempre dentro dos direitos da personalidade e direito à imagem. E a imagem, claro, que é um dado, e a utilização dessa imagem. Geralmente, quando o uso da imagem vem ligado ao comercial, mas existem dois fatores que são muito importantes, que é naquilo que diz ao jornalismo e ao uso artístico da imagem. Lembrando só no uso artístico, Cartier-Bresson ou Sebastião Salgado, que são pessoas que normalmente retratavam pessoas. Em alguns casos, inclusive, que a proteção de direito de imagem, quando vou retratar índios, quem está responsável por tudo isso é um órgão público, inclusive, para que você possa vincular ou não. Então, esse limite entre o público e o privado, eu acho que na divulgação, no uso do direito de imagem, da imagem, eu acho que é alguma coisa que eu gostaria de ouvir vocês dois, discutivelmente. Você pede uma nova palestra. Você pede uma nova palestra. Então vamos deixar para o próximo. Eu acho complicado resumir em poucas vezes. Não sei aqui para o Daniel, se é mais fácil. Mas a dinâmica e a tensão permanente entre público e privado e com a privacidade se insere nisso, é fruto dos nossos dilemas que são desdobrados nas nossas teses, por exemplo. A gente tem uma dificuldade enorme, as fronteiras não são claras. Os limites do controle, da intervenção e da proteção aqui são super nebulosos. Então, bom, assim, de forma genérica, o que eu te digo é que a sua sensação de querer saber mais sobre esses limites é a mesma que está no coração de todos nós. A gente caminha num cenário de dúvida e não de certeza. Assim, eu, por exemplo, não tenho sequer ponderações claras sobre isso. Porque quando a gente pensa na imagem desdobrada, né, na imagem, por exemplo, atributo, aí a coisa se complica ainda mais. Porque, afinal de contas, como é que essa imagem da pessoa se projeta, e aí ligando a palestra do Daniel, como é que essa imagem da pessoa se projeta para identificar aquilo que ela não é mais? Sim, mas isso pertence à história, então tem um interesse público, não é só a pessoa. Caramba, é assim, é um mundo de indagações. Então eu vou passar a bola para o Daniel. Eu vou tentar acalmar um pouco a dúvida, a incerteza do coração. A questão da imagem, o senhor falou sobre dois aspectos, o jornalístico e o artístico. O artístico me conforta um pouco mais por conta do consentimento. Alguém consentiu. Artisticamente, alguém certamente consentiu. Quando o senhor falou sobre índio, a história da capacidade indígena também serviria para outra palestra, serve muito para desconhecimento sobre a patrimonialidade. Eu acho que existencialmente, tanto é que o índio tem relacionamentos, tem família, constitui, existencialmente o índio tem noção, a meu ver, tem capacidade, existencialmente. A imagem seria um exercício de um direito à personalidade que o índio tem total capacidade de fazer, a meu ver. O problema é, de fato, o jornalístico, esse sim, acho que é o mais grave. O jornalismo começa desde o começo da captação da imagem e o seu retrato, muitas vezes, sem o consentimento da pessoa. Aqui entram diversos fatores para superar o consentimento. Entra o interesse da notícia, não vou falar interesse público, porque esse interesse público muitas vezes coincide com o interesse da notícia. A atualidade do fato, e aqui entra também temporal, tratar de uma matéria de um fato acontecido há um ano, que já não tem mais, suscita mais a vontade, até o próprio interesse da notícia precisa ser atual.
a veracidade, o mínimo de pesquisa, de indícios buscados pelo jornalista que retrata aquela imagem, e ainda assim depois o uso de até um certo momento daquela imagem. Eu faço aqui um parênteses porque isso já foi caso de tribunal. A Globo News tem uma vinheta que aparece, tudo acontece 24 horas no ar, vem o Globo News e atrás vem imagens de fatos que aconteceram. Uma dessas vinhetas era sobre o naufrágio, não sei se posso falar assim, de uma das plataformas da Petrobras, P alguma coisa que houve lá, o tombamento dela, e pegaram justamente a imagem de um dos petroleiros que lá trabalhava, saindo do helicóptero lá, aturdido, atordoado com aquela situação. E aí passavam aquele tempo do acontecimento, aquela imagem. Voltaram a repetir 10 anos depois aquela imagem. Ele avisou, mas olha, aquele fato, aquele momento, era notícia. Hoje, já não dá mais para ser colocado como Globo News, o fato está no ar. O que também deve ser levado em consideração aí, eu vou parar por aqui só falar hoje, porque senão eu vou falar muito. Como a professora Thaís, é um tema também. Infelizmente, tempo. o motivo se fosse maior hoje, nós temos tempo limitado. Eu só vou dar mais apenas 10 minutos. A questão do político também, da pessoa política, da pessoa notória. Também tem que ser levado em consideração a notoriedade da pessoa para ser tratada. No caso daquela artista de televisão também, o nome da música foi... Carolina Dickman. Bom? A Carolina Dickman, pegando o celular, que deve ter uma origem alheia. Carolina Dickman. Por aí vai. Alguma outra pergunta, por favor? Eu tenho uma colocação de agradecer, compartilharem com a gente. Mais alto, por favor. Agradecer por vocês compartilharem, né, o conhecimento dos senhores e falar um pouco sobre a ponderação desses valores, né, porque na verdade tudo é importante, a direito à privacidade, que acaba invadindo a esfera da liberdade, né, de ir e vir, liberdade de expressão, né, e vai de encontro ao direito à privacidade. Então a gente fica pensando numa ponderação de valores, o que é mais importante do que entendeu? Um valor é mais importante do que o outro, como se analisaria essa questão, né, de ponderando esses princípios, né? Ainda também não pode fugir da dignidade da pessoa humana, né? Só pedrada. Mais alguma ainda? Acho melhor fazer todas e a gente... Não é melhor se tiver mais alguém? Deixa eu esperar que alguém fazer uma pergunta. Então, eu queria saber do Daniel, do professor Daniel, como é que está o caminhar no Brasil de projetos legislativos para o controle de dados, se ele tem esse tipo de informação para passar para a gente, como é que está a atuação do Ministério da Justiça, e na opinião dele, qual é o principal entrave para essa regulação? Se der tempo de falar um pouquinho do Google Street View e privacidade, porque é Google Street View que nesse programa do Globo Repórter da última sexta, que o professor mencionou, também foi abordado o caso de um marido que descobriu que a esposa o traía através de uma foto do Google Street View. Também acho que é um aspecto interessante da privacidade, também é um tema que eu tenho muito interesse. Obrigada. Então, antes na ponderação, então, e depois a gente passa a palavra. Bom, você levanta uma questão que é uma questão própria do caso concreto, né? A magia da ponderação é que ela só se realiza de fato diante da concretude, né? Diante do caso concreto. Quem vai ponderar em última instância aí é o julgador. O que a gente pode falar é que não é porque o caso concreto é fundamental e é o elemento fundamental da ponderação, não é por isso que a gente não pode pensar em critérios. E acho que quando a gente está lidando com demanda da personalidade, quando a gente está lidando com privacidade, quando a gente está lidando com um direito versus o outro, o que a gente tem que sempre levar em conta, pelo menos na minha opinião, é que a gente tem uma premissa que deve orientar a questão, uma premissa da liberdade. Acho que quando a questão é existencial, a premissa é a liberdade. E aí na esteira da professora Maria Celina Boldani de Moraes,
quando a questão é patrimonial, a premissa é a solidariedade. Eu acho que a gente pode pensar em pontos de partida, mas a ponderação ela se dá no concreto, diante do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, enfim. Todo esse sistema em que o julgador vai, no caso concreto, analisar as duas questões e que a situação de fato tem relevância. Então, a priori, não, nenhum direito se sobrepõe ao outro. A gente não tem essa autoridade, porque senão acaba com a ideia de ponderação. A ideia de ponderação está atrelada a duas situações que carecem das circunstâncias fáticas para serem resolvidas. Se a gente já de plano tem uma definição de como ponderar, então não precisamos ponderar. Então, na verdade, não existe um conflito legítimo para ponderação. Então, a sua colocação, eu acho que é uma angústia própria da ideia de ponderação, porque a gente depende do caso concreto. Agora, acho que a ideia é a seguinte: a gente tem que pensar critérios para equilíbrio aí dessa balança. Muita gente não gosta da ideia de balança, né? Mas como equilibrar melhor esse sistema. E aí eu acho que, pelo menos na minha opinião, os dois critérios fundamentais são esses, entendeu? Trabalhar com a ideia de quando o plano é da existência, a liberdade é o ponto de partida. E quando o plano é da patrimonialidade, a solidariedade é o ponto de partida. E só para fechar, você terminou falando, a dignidade não pode ser esquecida. Da dignidade a gente tira os substratos que podem ser ponderados no caso concreto: liberdade, solidariedade, integridade e igualdade. Então, na verdade, se você consegue identificar isso no caso concreto, a ponderação tem mais chances de ser uma ponderação de acordo com a Constituição. Acho que só a questão da legislação. Hoje existe um texto normativo no Ministério da Justiça, leis sobre controle de dados, leis de controle de dados, que é grupo de estudo capitaneado pelo professor Danilo Toneda, que é o expert no nosso país sobre proteção de dados. E o entrave são dois. O próprio Congresso, digamos assim, a composição do Congresso, que não tem interesse na matéria porque talvez não dê tanta mídia. E o segundo é um diálogo maior entre empresa e cidadão, entre o mercado e a pessoa, porque essa lei interessa para ambos, tanto o mercado quanto a pessoa. Enquanto não tiver uma lei de proteção de dados, o próprio mercado não tem como balizar a sua forma de agir. Basta um único exemplo: o Google iria instalar aqui no nosso país um centro de informações com investimento de 400 milhões de dólares. E optou investir no Chile, onde já existe uma lei de controle de dados. E já que aqui não tem uma lei de controle de dados, é um terreno totalmente fértil para qualquer tipo de pensamento sobre a atividade que iria desenvolver no nosso país. Portanto, já há um duplo prejuízo, tanto para o mercado quanto para a pessoa, a ausência de uma lei de controle de dados. Em relação ao Google Street View, pelo menos tinha que ter ali uma informação de que a pessoa estava sendo filmada. Não dá para pegar nossos dados sem informar que estão pegando nossos dados. A professora Tamis colocou a questão dos manequins virtuais, que eu não conhecia, achei muito interessante. Não dá para ser assim. Você tem que saber em qual ambiente você está transitando. Não dá para ser pego de surpresa. Então, acho que acredito, inclusive, uma indenização contra o Google, mas não foi aqui no Brasil, né? Foi em outro país, eu não sei como é que seria lá. Muito bem, com isso eu agradeço mais uma vez a presença de todos, gentil a presença de todos, sobretudo as magníficas palestras da professora Tamis e do professor Daniel Mucar. E eu acho que nós precisamos, eu vou insistir lá no Instituto Silvanato, para nós termos outro dia uma palestra dos dois sobre certos aspectos que eu andei anotando aqui. De maneira que eu vou pedir para os dois uma belíssima salva de palmas. Eu vou também entregar aos nossos pesados amigos o certificado pelo de agradecimento do presidente Fernando Fragoso e também com o empenho do professor Pedro Barbosa, termos trazido duas pessoas preciosas
no meio intelectual brasileiro. Professor Daniel, professora todos de compreendem. E a vocês que sejam muito felizes nos seus estudos e certamente serão como professores. Boa noite.